Bom dia a todos, a todas. Marcelo, vai lá, vai lá. Sétima sessão do terceiro período ordinário do segundo ano da 16ª legislatura da Câmara Municipal da Ilha de Itamaracá, realizada no dia 18 de agosto de 2026. Antes de iniciar os trabalhos, peço ao vereador Marcelo Andrade que use a tribuna para recitar uma passagem bíblica. Bom dia a todos. Em nome do senhor presidente, cumprimento todos os vereadores e vereadoras desta casa, o público presente e o povo que nos acompanha de casa. Eu queria falar que a palavra de Deus está em Jeremias, no capítulo 29, versos 11, que diz: porque sou eu quem conhece os planos que tenho para vocês, declara o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Palavra do Senhor. Dando sequência aos trabalhos, peço um minuto de silêncio para que todos possam fazer suas orações. Passado um minuto de silêncio, já que não temos a ata confeccionada a tempo, vou passar a palavra para a vereadora Silvana, primeira secretária, para que ela faça a chamada dos vereadores presentes e em seguida a leitura do expediente do dia. Bom dia a todos, mais uma vez. Sétima sessão, chamada dos vereadores. Vereadora Claudete Maria de Lima, presente. Vereador Edmilson José Ramos Filho, presente. Vereador Edivaldo José dos Santos, presente. Vereador João Ferreira de Farias Neto, faltou. Vereador Joelson Gonçalves de Jesus dos Santos, presente. Vereador Gessé Azevedo de Andrade, presente. Vereador José Mário Medeiros, presente. Vereador José Palmeira da Silva Filho, presente. Vereador Manuel José da Silva, presente. Vereador Marcelo Pereira de Andrade, presente. E vereadora Silvana Celestino Pereira, presente. Expediente do dia. Projeto de Lei número 2 de 2026, ementa, dispõe sobre a qualificação de entidades privadas sem fins lucrativos como organizações sociais no âmbito do município da Ilha de Itamaracá. Institui o Programa Municipal de Publicização, disciplina a celebração de contratos de gestão, estabelece normas de seleção pública, governança, transparência, controle, prestação de contas, sanções e desqualificação e dá outras providências. O prefeito do município da Ilha de Itamaracá, do estado de Pernambuco, no uso das suas atribuições legais, faz à Câmara saber que aprovou e sancionou a seguinte lei. Capítulo 1. Fica
instituído, no âmbito do município da Ilha de Itamaracá, o Programa Municipal de Publicização destinado a possibilitar a execução descentralizada de atividades do interesse público mediante a qualificação de entidades privadas sem fins lucrativos como organizações sociais, OSs, e a celebração de contratos de gestão. Essa proposição tem a finalidade de dotar o município de um marco jurídico moderno, seguro e transparente para a celebração de parcerias com entidades privadas sem fins lucrativos, qualificadas como organizações sociais, visando ao aprimoramento da execução de políticas públicas e a melhoria da qualidade dos serviços prestados à população. O modelo das organizações sociais não representa privatização, tampouco renúncia do município às suas responsabilidades constitucionais. Trata-se de um mecanismo de colaboração e fomento pelo qual o poder público municipal permanece responsável pela formulação, regulação, fiscalização e avaliação das políticas públicas, enquanto a entidade parceira atua na execução dos serviços, programas, projetos ou equipamentos públicos, sempre mediante metas, indicadores e controle dos resultados. O presente projeto de lei foi elaborado com preocupação especial em assegurar segurança jurídica, transparência, controle social e proteção ao erário. Para tanto, prevê o processo de seleção pública, critérios objetivos de qualificação, regras de governança, exigência de regulamento próprio, de compras e seleção do pessoal, prestação de contas detalhada, fiscalização permanente, transparência ativa, sanções administrativas e hipótese de desqualificação da entidade. A proposta também distingue expressantemente o regime das organizações sociais do regime geral das organizações da sociedade, disciplinados pela Lei Federal número 13.019 de 2014, evitando confusão entre contrato de gestão, termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação. Além disso, a proposição amplia o campo da atuação das organizações sociais para contemplar áreas essenciais como saúde, educação, assistência social, proteção de direitos, cultura, esporte, meio ambiente, ciência, tecnologia, segurança alimentar e demais serviços de relevante ao interesse público. Com isso, o município passa a dispor de instrumento jurídico apto a permitir parcerias responsáveis, planejadas e submetidas a rigoroso controle em consonância com os princípios constitucionais da administração pública e com as melhores práticas de governança no terceiro setor. Diante da relevância da matéria, solicito o apoio de Vossas Excelências para análise e aprovação do projeto de lei. Respeitosamente, o prefeito Paulo Galvão, em 8 de julho de 2026. Sem mais expediente para o dia, eu repasso a palavra ao presidente. Projeto número 2, 2026, de publicitização municipal. Dando continuidade aqui aos trabalhos, vou começar a leitura da ordem do dia. Requerimento número 90 de 2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e de acordo com a Lei Orgânica do Município, o vereador que subscreve em pleno exercício das suas atribuições legais requer que seja encaminhada ao senhor diretor, presidente do Consórcio Operacional Norte, CONORTE, senhor Alfredo Bezerra Leite, para que veja a possibilidade de diminuir o tempo de intervalo do horário dos ônibus que fazem o itinerário do Forte Orange, atendendo melhor a população usuária desta ilha,
que passa muito tempo à espera do transporte depois de um dia estressante de trabalho. O requerimento é de autoria do vereador Joelson, está em discussão. O vereador Joelson vai discutir. Cadê? Bichinho, foi. Só um minutinho, vereador. Já está contando já. Oi, bom dia. Bom dia, presidente, mesa diretora, os companheiros vereadores, o público presente, público de casa, em especial a minha família, aos funcionários dessa casa, como sempre, cuidando bem das sessões. Eu queria iniciar a minha discussão agradecendo a Deus por mais essa sessão e por ter dado essa oportunidade de discussão em proteção ao povo da Ilha de Itamaracá, em essencial momento ao povo do Forte Orange. A gente, nessas idas e vindas, a gente vem discutindo, né, e às vezes a gente vê o povo ali parado ali esperando os ônibus nas paradas do Forte Orange. E aí surgiu a curiosidade de perguntar, né, porque a demora que a gente entra para o Forte, resolve as coisas da gente, volta e o povo ainda está ali na parada. Né? E a curiosidade surgiu e eu parei, fui conversar com o povo e disseram que o intervalo é de 1 hora de um veículo para o outro, de um transporte para o outro. Né? Antigamente a gente tinha o ônibus Jaguaribe e Forte Orange. Né? Hoje já não tem. Aí aquele ônibus que vinha de Jaguaribe e Forte Orange, as pessoas pegavam o ônibus no Forte Orange para vir para Jaguaribe, terminal, e sucessivamente pegar para o terminal de Igaraçu. Mas hoje não acontece. Esses intervalos eles eram executados em período de feriados e final de semanas. Só que hoje ele está sendo usado em todo o período, né, diário da semana, dos 7 dias da semana. Tanto vindo de Igaraçu para cá, como indo do Forte Orange para Igaraçu, para o TI de Igaraçu. Então, eu fiz esse requerimento solicitando a Conorte, que hoje é a Conorte que administra os horários, né, e o tempo de viagem, porque antigamente era Grande Recife e criaram esse consórcio Conorte. E eu solicitei, através desse requerimento, para que o secretário responsável pela pasta entrasse em contato, Edivaldo, com o presidente da Conorte, que, se eu não me engano, é Alfredo Bezerra, para que revesse essa questão desses horários, para que desse uma melhoria de vida, né, e de condução a esse povo a ir para o seu trabalho e voltar para a sua casa. Né, porque a pessoa que larga em Recife, né, de 5 horas da tarde, vai enfrentar uma caminhada até a parada do ônibus. Aí pega um ônibus de Recife até o TI de Igaraçu. Aí chega em Igaraçu, cansado já do trabalho, cansado da viagem, vindo de Recife, com aquele trânsito todinho, né? Chega em Igaraçu, ainda encontra um intervalo, Manuel, pela frente de 1 hora, para aguardar no TI, para poder pegar a sua condução, o seu ônibus, para o Forte Orange. Porque para Itamaracá e Jaguaribe, Pilar e Jaguaribe, os horários são outros, os intervalos são outros, não procurei saber. Mas para o Forte Orange é de 1 hora. Então a gente solicitou, através desse requerimento, que a Conorte tome ciência dessa situação e veja uma viabilidade para a melhoria da diminuição do intervalo de um ônibus para o outro, sentido ao Forte Orange. Desde já eu agradeço aí, conto com o apoio de todos vocês, que eu acredito que não vai ter nenhum aqui de vocês que vai ser contra esse requerimento, porque é uma coisa de extrema necessidade, né, para a melhoria da condução e da melhoria de vida de cada um daquele povo que vive no Forte Orange. Muito obrigado.
Continua em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 102 de 2026, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa, de acordo com a lei orgânica do município, o vereador que subscreve no exercício de suas atribuições legais requer que seja encaminhada ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, seja realizado serviço de retirada de entulhos, árvores, capinação e passagem da máquina patrol em toda a extensão da Avenida Rios, Rua Brumado, Rua Nilo Coelho. Este requerimento reitera todos os demais requerimentos relatados e aprovados nesta casa pelos colegas vereadores e vereadoras. Essa proposição é do vereador Marcelo Andrade, está em discussão, até porque, Marcelo, eu ia até mandar fazer uma também, já deixo reforçando pelo seu mesmo. A Avenida Rios, várias pessoas procurando, que está numa situação bem complicada. E essas outras vias são tudo transversais ali, né, Marcelo? Bom dia mais uma vez. Eu venho aqui reforçar, gostaria de deixar bem claro que este requerimento é um reforço de todos os demais requerimentos que desta casa já saíram aprovados, né, por unanimidade, mas eu tenho passado ali nas vias de Jaguaribe e tenho trazido uma preocupação no que eu vi atualmente. Então eu já levei essa situação ao secretário da pasta, ao prefeito, para que a gente possa, de fato, intervir nessas ações que possam melhorar as vias, principalmente no que se diz respeito ali na Nilo Coelho, né? E na Avenida Rios, que são principalmente, que passa um posto de saúde. Então ali tem um grande rio com água suja, que traz danos à saúde da população. Infelizmente, não vai dar certo ali o pessoal do tapa-buraco, que é o dos calceteiros, porque ali vai ser uma nova via, porque aquela estrada, aquela rua está deteriorada, ela está sem possibilidade de fazer essa melhoria. Então, será uma nova construção. Até isso acontecer, a gente precisa fazer as ações pertinentes, como metralha, né, como terraplanagem, mas que a gente possa trazer um benefício e, principalmente, minha gente, a gente tirar aquela grande quantidade de arbustos, de árvore, de um monte de coisa que se encontra naquelas vias. Então, eu venho reforçar, deixar claro que Claudete já fez, Kita já fez, Zero já fez, todos os demais, Dida já fez, eu venho reforçar, já passei para o secretário, ele tem conhecimento da situação, e lembrando que não cabe ali o reparo dos calceteiros. A gente viu e observa ao olho nu, até quem não é da área da infraestrutura reconhece que ali terá que ser uma nova rua, um novo calçamento. Até lá, a gente precisa intervir em ações rápidas e que elas possam trazer melhoria na viabilidade de quem transita por ali. Muito obrigado. Continua em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 104 de 2026, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da lei orgânica do município, o vereador que abaixo subscreve no exercício das suas atribuições legais requer que seja encaminhado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que, através da Secretaria de Infraestrutura, que seja realizado serviço de terraplanagem com a passagem da máquina patrol e colocação de metralha e material de pó de brita, se for o caso, em toda a extensão da rua Barcelos, situado no bairro da Baixa Verde. A proposição é do vereador Marcelo Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 105, 2026, em cumprimento às determinações do regimento interno da Casa e da lei orgânica do município, o vereador que abaixo subscreve no exercício das suas atribuições legais requer que seja encaminhada ao senhor
Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que através da Secretaria de Saúde que seja realizado climatização da sala de reuniões dos agentes comunitários de saúde da unidade Baixa Verde Pilar. O requerimento é do vereador Marcelo Andrade, está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 106, 2026. Em cumprimento às determinações da Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno da Casa, a vereadora que subscreve requer à mesa, após ouvir o plenário, formula solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que realize, através da Secretaria de Infraestrutura, serviço de limpeza geral, com capinação e terraplanagem e passagem da máquina patrol em toda a extensão da rua Corrupião, situada no bairro dos Quatro Cantos. A realização do serviço solicitado irá melhorar a acessibilidade dos moradores e de quem precisa por ela trafegar. A proposição é da vereadora Claudete e está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 107, 2026. Em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa, da Lei Orgânica do Município. A vereadora que subscreve, no exercício das suas atribuições legais, requer que seja encaminhada ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que realize, através da Secretaria de Infraestrutura, serviço de limpeza geral com capinação, terraplanagem, passagem da máquina patrol em toda extensão da rua localizada por trás do residencial Bosque das Mangueiras e da subestação da CELP, na comunidade do Bom Jesus. A realização dos serviços solicitados irá melhorar a acessibilidade dos moradores daquela região. O requerimento da vereadora Claudete está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 108, 2026. Em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que abaixo subscreve, em pleno exercício de suas atribuições legais, requer que seja encaminhado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, solicitação para que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realize serviço na parte elétrica e com troca de lâmpadas queimadas em toda extensão da rua Pitágoras, situada no bairro do Forte Orange, mais precisamente por trás da quitanda de Virgínia Vitória, atendendo assim a reivindicação de moradores da localidade, como a senhora Ivanise Rezende. O requerimento é do vereador José Mário e está em discussão. Não havendo quem discuta, em votação. Quem for contra, fica de pé. Quem for a favor, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 109 de 2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município, o vereador que abaixo subscreve, em pleno exercício das suas funções legais, requer que seja encaminhado ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, solicitação para que, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realize serviço de revisão na parte elétrica no trecho de início da via que dá acesso à comunidade de Vila Velha, visto a grande escuridão existente ao mencionado trecho, dificultando a vida de quem precisa aguardar transporte no período da noite na parada de ônibus ali localizada, deixando os moradores expostos à ação de pessoas mal intencionadas. Antes de eu botar esse requerimento para discussão, eu queria pedir até que todos os vereadores assinassem esse requerimento. E vou botar em discussão e vou discutir aqui antes de todos, eu acho que outros também vão discutir, porque é uma situação, Ferrugem, que já saiu do controle. Não é só a questão da parte da noite, o pessoal sai de madrugada, de 3h30, 4 horas da manhã, é uma escuridão total. E eu já procurei o secretário de Infraestrutura, já procurei o prefeito, já procurei a CELP e ninguém dá uma resposta de como vai se resolver aquilo ali. Pelo que eu apurei, Ferrugem, é que aquela parte daquela iluminação era feita aquela parte que era do presídio ali, da produção ali. Só que foi desligado e estão alegando que é um transformador que foi danificado e tem que ser substituído. A CELP diz que é da prefeitura, a prefeitura diz que é do presídio, o presídio diz que é do Estado e ninguém resolve.
Então, a gente tem que se unir e pedir uma resposta concreta. Se for a prefeitura, tem que tomar uma atitude o quanto antes, porque só quem sabe o quanto está sendo difícil é quem mora ali, quem faz uso, feito pessoas que eu conheço, que vocês conhecem aqui, que sai de 3h30, de 4 horas da manhã, no escuro ainda, para trabalhar, e sai na escuridão, e chega muitas vezes 7, 8 horas da noite, volta na escuridão. E você sabe que em todo canto a gente tem esse risco. A escuridão, ela é propícia a se gerar violência, a se gerar insegurança. Então, eu peço até que todos assinem esse requerimento junto comigo e que a gente peça o quanto antes. Eu procurei o próprio secretário de Infra, ele ficou dizendo a mim que era culpa da CELP, e o outro disseram que era culpa do Estado, mas a gente tem que ter uma resposta plausível para essa comunidade, onde eu sei que Silvana está sendo procurada, Marcelo está sendo procurado. Para resumir, todos os vereadores estão sendo procurados, até porque todos têm amigos, têm familiares naquela comunidade, e a gente precisa de uma resposta do responsável. Ou até então a prefeitura em si tem que tomar para si essa responsabilidade e dar uma resposta àquela comunidade, àquela população, onde a gente sabe que a gente ainda tem aquele presídio que é um presídio de semiaberto. Tem pessoas que saem dali bem intencionadas, que estão cumprindo sua pena, mas tem pessoas também que saem que a gente não sabe qual é a intenção. Então a gente tem que ter uma prioridade o quanto antes. A gente precisa de uma resposta para aquela problemática. Então, de antemão, eu peço que todos assinem, se for possível, e continuem em discussão. Vereador Marcelo Andrade, que até ontem mandou um vídeo, não foi, Marcelo, para a gente, realmente me agiu. E eu passei por lá há uns dias atrás também, Marcelo, e tive a sensibilidade de prestar atenção naquela problemática. Continue em discussão. Bom dia mais uma vez, eu venho aqui parabenizar senhor presidente pelo requerimento. No dia de ontem, na noite de ontem, estivemos retornando da cidade de Igaraçu, a vereadora Silvana, e a gente ficou abismado com a tamanha escuridão que aquela localidade se encontra. Inclusive, Duzinha ficou com muito medo e não teve coragem de descer do veículo. E a gente fez até um teste, desligando os faróis do veículo para ver como é que se estava a escuridão naquele local. Não se via nada. A gente fizemos um vídeo, enviamos ao nosso grupo, enviamos ao prefeito, ao responsável da pasta, mas eu gostaria de enfatizar que além dessa escuridão da Vila Velha, também temos a ponte que já se passa quase 365 dias, um ano, e continua na escuridão. O prefeito da cidade vizinha, da cidade irmã, Juninho de Irmanteca, ele fez uma tentativa para sanar a problemática que é da iluminação da ponte. Eu venho aqui enfatizar essa responsabilidade de quem seja do Estado, seja do município, mas a gente vem provocar a responsabilidade de quem seja para que a gente possa trazer uma ação enérgica e resolutiva, para que a gente consiga resolver aquela estrada, aquela ponte, e de lá vem chegar até ao Alto da Felicidade, porque está num apagão geral. A gente sabe que não é só a questão do aumento da criminalidade, mas a transitação ali dos veículos traz um risco para quem transita ali em todos os horários, principalmente à noite, que fica numa escuridão total. Então, parabenizo o senhor, reafirmo aqui também já um requerimento, uma indicação que foi provocada. Eu fiz um ofício, mas, Marcelo, e entreguei. De antemão, a gente tem que se unir, não só nessa pauta, como em várias outras. Quanto mais a gente se unir, a gente vai ter o resultado mais rápido. E a população clama por isso. Não é? Faz quase um mês que está com essa problemática, e a gente vem cobrando, e é um jogando para o outro, em vez de dizer assim, eu vou abraçar a causa e vou resolver. Que, queira ou não queira, são essas secretarias que são competentes para resolver isso. Exato. Então, o requerimento vai sair daqui, vai ser direcionado ao Executivo, e o Executivo não pode deixar paralisado. Precisa provocar as pastas e os responsáveis para que possa trazer uma solução. Essa solução não é só da Vila Velha, a Ferrugem está trazendo uma problemática que é do Forte Arojo, mas é também da Vila Velha, que ali tem pessoas que precisam ir para diversos lugares e não tem transporte. E a gente não tem um ônibus, a gente não tem um transporte alternativo, a gente não tem um transporte que possa estar levando essas pessoas. A gente mesmo, se for querer sair para algo lá, se não tiver um Uber, a gente não consegue chegar em Vila Velha. Então a gente precisa trabalhar ações enérgicas que possa alcançar a nossa população, seja no Forte Aranjo, seja na Vila Velha, mas a gente precisa estar unido, Dida.
para que a gente possa provocar o governo do estado, o governo municipal e juntos resolver. Que o que for pertinente à nossa casa, a gente está fazendo nosso papel, mas a gente também provoca a casa ao lado para que possa provocar o governo do estado, a Casa Civil, para que a gente possa resolver. Muito obrigado. Continue em discussão, vereador Gessé. Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, bom dia amigos vereadores, bom dia presidente. Eu vejo essa situação aí, eu quero saber por que tanta dificuldade de poder resolver isso. O presidente disse aqui que o secretário diz que é do governo do estado, um joga para um lado, o outro joga para o outro, e a gestão apoia o governo do estado. Que dificuldade é essa de ajeitar, de conseguir a iluminação pública, que está fazendo um grande desgaste para a população da Ilha Itamaracá? Aí eu queria saber, porque o secretário pegar e dizer ao presidente da Câmara, dizer assim que não, é porque é do governo do estado. Por que ele não diz, vamos resolver, vamos lá no governo do estado, vamos alinhar para tentar resolver? Mas não, é uma resposta vazia que ele dá ao vereador. Obrigado a todos. Continue em discussão, vereador Joelson. Bom dia a todos, mais uma vez. É louvável esse seu requerimento, presidente, e claro que a gente, pelo menos a minha pessoa, eu irei assinar, né, porque é de extrema necessidade, né, e se trata da segurança pública daquela população que ali reside na Vila Velha e que precisa se locomover, né, a Recife, a outras cidades que eles trabalham, estudam, né, e precisam sair de casa para resolver suas problemáticas. Até uma consulta médica, né? Um menino que estuda no colégio em Itapsuma, em Garaçu, e tem seus horários ali noturno, de madrugada, né, para ir resolver os seus problemas. E a gente sempre, quando a gente passa ali, né, Dida, para levar os pacientes para Recife, a gente se depara com aquela escuridão. Eu não sei se os companheiros se recordam, e eu estou só aqui, né, em caráter de resposta para o requerimento aí do nosso companheiro José Mário. Quando houve aquela inauguração da creche, José Mário, a gente conversou com Edivaldo, Dida, Marcelo, que se encontrava no momento, se eu não me engano, Bilda Laje estava também próximo, com a Simone, não me recordo, Simone Nunes. A gente fez uma pequena reunião, aproveitando o ensejo ali daquela inauguração, e fizemos uma pequena reunião com Simone Nunes, né, que é a responsável da pasta, e ela nos garantiu que o projeto já está pronto. Foi assim, Silvana? Que o projeto já está pronto, da ponte Getúlio Vargas até a rotatória, da iluminação pública, e que apenas o processo licitatório, junto com a contratação da empresa, que estava um pouco demorada, mas que já estava sendo resolvido, para que, mediante a solicitação dos companheiros, a solicitação do povo da Ilha de Itamaracá, o qual a governadora vem atendendo, né, na medida do possível, vai sanar essa necessidade. Né? A gente conversou diretamente com a secretária da pasta, até, Gessé, dando uma resposta aqui a você, porque foi uma conversa diretamente com a secretária da pasta, onde a governadora estava presente, onde a vice-governadora estava presente também, e a gente conversou com ela, e ela nos deu essa resposta e essa garantia, no dia de que o projeto já está pronto, passando por processo licitatório, e que esse processo tinha um tempo, né, para que ele fosse finalizado, e colocado em prática. Aí requer um pouquinho de tempo, porque a gente sabe que questão de licitação tem uma demorazinha, e inclusive a gente vai estar agora com a reunião com o Júnior Shoa, com os demais companheiros. A gente pode até lembrar, mesmo que seja um período eleitoral, mas não podemos deixar de lembrar as necessidades da Ilha de Itamaracá, né?
E a questão da produção, Zero, do lado que Diel disse que não era com ele, que era com o Estado, que a produção disse que não era com o Estado, que não era com o presídio, era com o Estado, a gente pode formar uma comissão, ou aqueles que tiver à disposição, né, que a gente sempre solicitou da produção, do administrador dali da produção, um apoio para o município, e ele nunca se negou. Né? Eu fui diretor de limpeza da Ilha de Itamaracá, fui secretário de infraestrutura, sempre que procurei ele nunca se negou e sempre se disponibilizou, né? Que hoje já é outro diretor, mas sempre que eles se disponibilizam, porque é até bom para eles ali ter um apoio também do gestor, da prefeitura, para sanar algumas necessidades, Claudete, dele ali na produção do presídio ali, que eles têm plantações, tem animais que eles criam, tem muitas atividades. Então, Zero, a gente pode ir lá conversar com ele, convidar até o secretário Edielson para que nos acompanhe lá, para termos uma definição, porque em outros momentos a gente sempre colocou ali refletores, né? Aí colocamos uns braços ali de LED vindo da ponte, naqueles postos que era posto de telefonia. Agora eu percebi, Ferrugem, que ali tá tendo uma dificuldade, realmente tá como se estivesse sem energia, realmente. Pronto, é isso justamente que a gente... Tem os braços, tem os braços tudinho, tem os braços, tem as luminárias todinha, mas não tá acendendo. Aí dizem que foi essa questão desse transformador que queimou. Pronto, que para eles ali, Zero, é um mapeamento que não só é ali da entrada de Vila Velha. Eles têm umas migrações ali de plantações, de casas, de outras situações ali que continuaram por ali, que precisam da iluminação. Então está sendo um transtorno para eles também, né, da produção. Então a gente precisa ter essa reunião com ele, para a gente ter a noção do que está acontecendo, para que a gente possa ir ao governo do Estado e pedir um apoio. E também a gente ver se o secretário tem alguma resposta para dar, né? Exatamente. Aí eu falar com ele. Ele foi provocado, né? Por várias situações. Com certeza. Aí é uma opinião minha, assim, deixar à disposição da gente criar uma comissão, chamar o secretário. Pode ir. Eu gostaria de reforçar suas palavras, né? E dizer que a gente confia no Estado veementemente, porque a gente passou muito tempo na Indécia, né? Mais de 16 anos que Itamaracá não era visto nem era lembrado, e hoje a gente tem um governo que é parceiro constante da ilha de Itamaracá. Então eu tenho certeza que assim que essa demanda estiver lá, vai ser resolvida, assim como todas as outras que foram prometidas aqui anteriormente e nunca foram feitas. E hoje a gente tem um governo que olha, que respeita e que dá dignidade ao povo de Itamaracá. Muito obrigada, Ferrugem. Dando continuidade aí, finalizando minha discussão, é aquilo que a gente sempre diz, né? A gente está no período eleitoral e a gente precisa ter as discussões sadias, né, e bem colocadas, para que não seja atingido nem um lado nem o outro, porque existem dois nomes aí disputando uma eleição estadual, né, ao qual temos duas partes. E o que a gente mais discute aqui na Câmara é a legalidade da união do Legislativo, né? Então, essa legalidade a gente vai até o final e não atropelando ninguém. O que eu posso dar de resposta aqui para o nosso município, né, e até para os companheiros aqui, é de que a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás, a gente está fazendo aquilo que está ao nosso alcance. Agora, tem coisas que a gente não pode finalizar nem executar, mas a gente pode provocar. É o que a gente está fazendo, é indo atrás das pessoas certas e corretas, e que hoje a gente tem acesso, né, que antes a gente não tinha. A gente não conseguia nem falar com um assessor do secretário. E hoje, graças a Deus, a gente tem acesso direto aos secretários do Estado, né? Porque é uma coisa que Raquel Lira, a gente aqui não está pedindo voto nem fazendo política. E, ao mesmo tempo, entre aspas, sim, mas, de uma forma ou de outra, a gente está comentando e discutindo. Hoje, a gente tem acessibilidade direto aos secretários de cada pasta que a gente procura. Isso seja secretária de Educação, isso seja secretária de Turismo, secretária de Infraestrutura, secretária de Saúde, qualquer uma secretaria hoje do Estado que a gente precisar ter acesso, a gente hoje tem. Né, Zero? Hoje a gente procura qualquer secretário, seu Paulo liga e diz assim, a gente vai lá com o vereador, está indo aí, a vereadora está indo aí, o meu secretário está indo aí. Então a gente hoje, graças a Deus, a gente está dando esse espaço, né?
Eu tô empurrando com a barriga aqui para ele não falar muito. Então, a acessibilidade hoje do município ao Estado, inclusive, Silvana, eu vou enaltecer mais, que hoje a gente tem não é uma ponte, mas sim uma irmã, que é a cidade de Itapissuma, que a gente legalizou isso através de um projeto de lei aqui na casa, e a gente hoje temos a cidade de Itapissuma como apoio também a se aproximar, né, assim, Marcelo, do governo do Estado. Quando a gente não consegue ter acessibilidade, a gente liga para Juninho, a gente liga para Zé, e eles pegam na mão da gente, juntamente com o seu Paulo Galvão, juntamente com Ailton Aguiar, e vamos todos juntos solicitar um apoio na melhoria de alguma ação que a gente quer fazer na ilha. Muito obrigado. Essa é a discussão que eu tive. Viu, Gessé? Para você também, que você é uma pessoa... Não, você vai ter sua discussão. Você vai ter sua discussão, calma. Continue discussão. Não, vereador Dida da oficina. Bom dia a todos e a todas. Eu também quero aqui parabenizar o excelentíssimo senhor presidente pela preocupação dessa situação. Também quero registrar aqui a presença do nosso amigo e companheiro Oséias, que também ali se faz presente, e se faça presente mais vezes, para a gente acompanhar e ver qual a problemática que a gente vem discutindo. Isso é muito interessante, que a gente tenha visitas nas nossas reuniões. Senhor presidente, desde já eu lhe parabenizo pela preocupação, não só sua, como da demanda, como também dentro dessas questões também tem chegado para mim, falando ali sobre essa iluminação. E também parabenizar a governadora por tudo que ela tem feito, né, por Itamaracá, um olhar muito especial, dizer que ela também está de parabéns, coisa que já houve situações de governo que se passaram e ninguém nunca viu nada e nem nunca fizeram nada. Mas a questão da iluminação, como também depende do governo do Estado, a gente também tem que entender que tudo há um tempo. Até a palavra do Senhor diz que há tempo para tudo. Então, a gente vê que o tempo de hoje é urgente. Como falou aqui o companheiro Marcelo, a gente tem pressa, não só os vereadores como quem trafega naquela via. Então, é de grande importância que se resolva isso o mais rápido possível. E dentro do seu requerimento, onde vai ser feito aí, e pegando aqui a assinatura dos vereadores, pode contar comigo, que a gente está aqui para resolver isso também. Caso a gente se faça presente diretamente, aonde for necessário, na secretaria, pode contar comigo que a gente vai até lá. E quando se fala em preocupação, vereador Joelson, a gente fala na medida do nosso trabalho, o dia a dia da gente está passando ali. Imagina um carro da gente com pessoas que têm assim, urgência de chegar em determinado local para onde a gente deve ir, quebra naquele caminho ou naquela região ali. Veja o problema de preocupação que tivemos, não é? Naquele momento, seja o que for que o carro tenha acontecido. Então, é interessante que isso seja, senhor presidente, em breve, nós estamos aí tomando essas medidas de providência para que a gente possa, mais rápido possível, resolver essa problemática, vereador Bill da Laje. Vamos correr atrás para que tudo possa se resolver em breve. Tudo certo, nada errado, e conto com essa casa. Continue discussão, não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 110 de 2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município. O vereador que subscreve requer que seja encaminhada solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando que sejam realizados serviços de terraplanagem e recuperação geral com a passagem da máquina Patrol na rua São Lourenço da Mata, visto o estado de degradação em que a mesma se encontra. Requerimento do vereador Gessé Andrade está em discussão. O vereador Gessé vai discutir. Bom dia a todos mais uma vez. Essa rua São Lourenço da Mata
nunca ficou desse jeito. O vereador Ferrugem já foi secretário aí e já acompanhou várias vezes, passando a máquina, cuidando dela. E hoje, os equipamentos da prefeitura, todos os dias passa lá máquina, caçamba, levando entulho e fazendo um crime ambiental, botando num terreno lá, que teve uma página aí que anunciou que ele estava fazendo um crime ambiental. E continua. E, além disso, acabando com a rua. Todos os dias, as máquinas passando, o caçamba e o secretário. E não vê isso. Prefeito, dê uma olhada, o povo está sofrendo da rua São Lourenço da Mata, da rua Lituânia, onde é a Rua do Sapo, para passar, ir para o trabalho 4 horas da manhã, botando o pé dentro d'água, e não se ajeita essa rua. Pelo menos um paliativo, tem tanta metralha no presídio lá para trazer, pó de pedra, ajeita essa rua. Também tem uma transversal num bairro, na Rua Serra, num bairro, fugiu da minha memória, está ruim também, da Baixa Verde, né? Da Baixa Verde, está ruim também. Vamos cuidar das ruas. Tem tanta metralha aí, eu vejo as caçambas e as máquinas indo para lá e para cá, e as ruas do mesmo jeito. E uma rua que todo dia passa na São Lourenço da Mata, a máquina e a caçamba, e não se ajeita. Não existe isso, rapaz. Obrigado a todos. Continua em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 111 de 2026, em cumprimento às determinações do Regimento Interno da Casa e da Lei Orgânica do Município. O vereador que subscreve requer que seja encaminhada a solicitação ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, para que entre em entendimento com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, solicitando que seja realizado serviços de limpeza geral, com capinação e retirada de entulhos em todo o entorno da quadra da Baixa Verde, visto a grande quantidade de vegetação e sujeira ali existente. O requerimento do vereador Gessé Andrade está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Indicação número 45, 2026, em cumprimento às formalidades regimentais de acordo com o que determina a lei orgânica deste município. O vereador que subscreve indica ao senhor Paulo Fernando Pimentel Galvão, prefeito desta ilha, a necessidade da contratação de sanitários femininos e masculino no cemitério público da ilha de Itamaracá. No caso, acho que é a construção, não é isso, vereador? Botaram aqui uma redigitação. Espaço público para enterrar ou visitar o túmulo de entes queridos ali sepultados, atendendo assim às muitas reivindicações devido à grande necessidade desse espaço para atendimento das necessidades fisiológicas e limpeza pessoal. A indicação é do vereador Edivaldo, está em discussão. O vereador Edivaldo vai discutir. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, esse requerimento vem solicitar aí a construção desses banheiros. Até então, a gente sabe que a dificuldade do cemitério é muito grande. A gente vê que ali já era para ser implantado outro cemitério. Mas até então a gente vê que até para os próprios funcionários daquela situação ali, daquele cemitério, não tem sequer um banheiro para fazer as suas necessidades. A gente vê que no momento de visita é muito importante se ter o banheiro, por conta que as pessoas que chegam ali para visitar os seus entes queridos, de uma hora para outra precisa de fazer uma necessidade, não tem um banheiro, vereador Ferrugem. Então eu vejo que quando o prefeito já tem falado que está para se fazer uma reforma no cemitério, com certeza vai ser implantado esses banheiros. Mas até enquanto não se faz a reforma do cemitério, seria interessante implantar esses banheiros para que venha dar uma qualidade de vida melhor a quem ali está presente, que são os funcionários, e aqueles visitantes que ali também chegam. Eu vejo, senhor presidente, que a necessidade desses banheiros é muito grande, e eu faço aqui menção aqui aos nobres vereadores que aprove esse requerimento para que possa ser atendido de imediato essa implantação desses banheiros. No mais, muito obrigado. Continua a discussão, vereador Marcelo Andrade. Desculpem.
Bom dia ainda? Bom dia. É dia ainda, é. Queria parabenizar, Dida, o seu requerimento e também enfatizar que a gente precisa avançar nessa questão. Nessa questão dos banheiros públicos, a gente deve pensar numa ilha de Itamaracá ampliada. A Secretaria de Infraestrutura é uma pasta muito ampla, difícil de se lidar. Aproveitar agora que existe uma terceirizada cuidando da varrição, do lixo, e dar uma folga para que o secretário ele viabilize, pense em estrutura, principalmente no que diz respeito à acessibilidade das pessoas que transitam, que frequentam, que gostam da ilha de Itamaracá e que precisa de um banheiro, seja num cemitério, seja aqui o público, seja numa praia, mas que a gente precisa dar às pessoas a estrutura para que elas possam usufruir de uma ilha de Itamaracá ampla e que tenha acessibilidade, que tenha um banheiro com respeito, com decência, para que estes visitantes, até nós mesmos, a gente precisa fazer as necessidades fisiológicas e não tem momento. E a gente precisa ter uma estrutura para que possa suprir as necessidades diversas da nossa população. Então, parabenizo, estou junto com o seu requerimento, sabemos que ao lado existe ali o velório, mas lá no cemitério a gente sabe que existem os trabalhadores que precisam fazer suas necessidades fisiológicas e a gente hoje trata a ilha de Itamaracá como se a gente estivesse na esquina de casa. Então, a gente precisa, de fato, mudar essa concepção, tratar esse olhar de antigamente, tratar a ilha de Itamaracá com amplitude, com a grandeza, com a beleza que a ilha de Itamaracá merece. Muito obrigado. Continue em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 08/2026 faz concessão do título de cidadão honorário e das outras providências. Artigo 1º. Fica concedido o título de cidadão honorário do município da ilha de Itamaracá ao senhor Tiago Severino Lima de Moura. Artigo 2º. A comenda a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa Municipal. Artigo 3º. As despesas com a execução da solenidade acima referida correrão por meio da dotação própria. Artigo 4º. A presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. O projeto de resolução é proposto pela vereadora Claudete e está em discussão. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Tiago Severino de Lima Moura, conhecido como Pão Doce. Claudete. Está em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Projeto de resolução 09/2026 faz concessão de título honorário e das outras providências. Fica concedido o título de cidadão honorário do município da ilha de Itamaracá ao senhor Jurandir Noberto Soares. Artigo 2º. A comenda a que se refere o artigo anterior será entregue em sessão solene no plenário desta Casa Legislativa Municipal. Artigo 3º. As despesas com a execução da solenidade acima referida correrão por meio de dotação própria. Artigo 4º. A presente resolução entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrárias. O projeto de lei é proposto pelo vereador Edivaldo José, está em discussão. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Senhor presidente, esse projeto de lei, dando título de cidadão aqui ao nosso companheiro Jurandir, creio que essa casa conhece Jurandir, deve já conhecer. E para aqueles que não conhecem, Jurandir é muito conhecido aqui como Jurandir da Ilha Bike. É um grande empresário que chegou aqui, implantou-se a sua vida aqui na ilha de Itamaracá, tem deixado aqui o seu legado, não é? Como ainda continua participando, né, trazendo aqui muitos empreendimentos, como ele tem feito. Tem contribuído muito com a economia da ilha de Itamaracá. E hoje
estou aqui trazendo esse projeto para que a gente possa aprovar e dar nome como título de cidadão. É um cara que merece ser cidadão da ilha de Itamaracá, porque é um cara que gera emprego e renda para a nossa ilha. E no mais eu quero agradecer aqui a participação de todos que acompanham aqui na votação. E no mais, senhor presidente, muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida, viu? Amém. Continua em discussão, não havendo quem discuta em votação. Quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Antes de passar a convidar os oradores inscritos, eu queria pedir aqui um voto de profundo pesar para o nosso amigo Galego do Doce. O nome dele é Luiz Honorato, né? Mas a gente conhecia ele como Galeguinho do Doce, né? Era um cara irreverente, polêmico, mas que todo mundo gostava dele. Eu conto algumas histórias dele que, assim, às vezes, uma vez eu vieram dizer a mim, ele tava lascando a lei em Tuzer. Aí quando eu encontrei ele na Vila Velha, eu digo, vou pegar ele para dizer umas verdades a ele. Aí quando eu vi ele me deu um abraço, aí eu não falei mais nada. Porque ele era um cara que tinha aquele jeito irreverente dele, né? Mas que todo mundo gostava dele. Que Deus ponha ele no bom lugar. E eu boto aqui em discussão o voto de profundo pesar. Não havendo quem discuta em votação, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Até fazer uma justificativa aqui, que a gente ia fazer um torneio de dominó no domingo, mas ocorreu que na sexta-feira ele veio a falecer. E ele era uma pessoa que sempre participava com a gente dos eventos. Quando eu digo com a gente, não era só comigo, não, era com todos nós que fazíamos os eventos ali na vila, ele sempre participava. E muitas vezes ele chegava até ajudava, mesmo sem fazer parte da situação. Não, ele era o eleitor de Jessé mesmo, eleitor de Jessé. Mas eu me dava bem com ele, independente de voto dele, a gente sempre interagia. Ele às vezes me prometia o voto, mas no final só votava em Jessé. Eu falei também com ele. Aí até no domingo, dia 30, a gente vai realizar esse torneio de dominó, até vou incluir ele também como um dos homenageados. É justo, porque ele é uma pessoa que era presente na comunidade, né? Não, quem for contra fica de pé, quem for a favor permaneça como está. Aprovado por unanimidade, que a família seja comunicado. Do meio ambiente. Passou, foi. No mais, eu vou começar a fazer o início aqui da chamada dos oradores presentes. Ferrugem não se inscreveu, não sei por qual motivo. Claudete Maria de Lima. Bom dia a todos, bom dia mesa diretora, bom dia presidente, meus companheiros, pessoal, o público presente, ao pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela tribuna. Quero aqui parabenizar mais uma vez, né, o trabalho que está sendo feito de estar colocando Pissarro lá na Metralha, né? Lá na Estrada do Sossego, porque antes a gente estava com um problema muito sério, porque não estava passando carro, mas agora estão tirando a metralha lá da Barreto Campelo, e aqui a gente vê que a estrada não está tão péssima feito estava antes. Mas só que por conta da chuva, a gente já está vendo aí a situação de chuva novamente. Então a gente tem que ter um pouco de paciência, ver também essa firma aí que foi esse pessoal calceteiro, né, que está tampando alguns buracos, porque não foi uma firma, é um arranjo que fizeram de imediato, porque deveria ser uma firma contratada, Dida, porque aí a gente já adiantava mais o serviço, porque parece que só tem 2 ou 3 pessoas trabalhando nesse tampa-buraco aí, que a gente chama de calceteiro, né? E justamente, eu acho que deveria ser mais pessoa para trabalhar, porque na realidade a gente vê que as ruas calçadas hoje
está tendo muito problema. Inclusive, Marcelo, quero parabenizar a força que você nos dá para mim, para Kita, o Zero mesmo, e até mesmo o prefeito, porque assim, quando nós entramos aqui, foi pedido um requerimento por Kita, depois eu reforcei, Zero reforçou, um quebra-mola que nós temos ali na saída do terminal dos ônibus. Aquilo ali não existe, meu filho. Foi pedido e aquilo ali já se pega a Claudete, Avenida Rios. Claudete, na verdade, em todo o entorno daquela questão dos ônibus ali tá horrível. Até que hoje, essa semana aqui, tá? A Compesa ajeitou um buraco que tava enorme ali na esquina do clube ali. Ajeitou, graças a Deus. Mas não está passando ainda. Arrodeasse, não foi? Mas graças a Deus por uma boa causa. Aí a gente vinha cobrando da Compesa, o menino dizendo que ia vir, aí nessa semana foram lá e ajeitaram. Que tem coisa também que a Compesa também não ajuda não, meu amigo. É verdade. Mas aquele entorno ali, Claudia, tem que ser feito um projeto ou tirar dali aquele terminal dos ônibus. Já tá acabando com a outra rua. É. Com a outra rua. Aquela rua ali onde faz o cruzamento, que vai para a casa de Paulo Galvão e vai para... Já está acabado, aquilo ali foi feito na gestão de Tato. E foi um serviço que foi refeito e está já quebrando de novo. Só que a Itamaracá parece que não nos ajuda não, é só para devorar mesmo. Então, assim, eu parabenizo, né, porque, assim, eu sempre parabenizo todos os vereadores pela união, porque quando é um requerimento de um vereador só, a gente vê que às vezes é atendido, mas quando é em equipe, sempre é mais reforçado. Então, acho que tem uma vista melhor para que isso seja realizado, esse pedido nosso. Então, assim, quero parabenizar e quero também falar da rua, aqui atrás do Rio Amba. Quando o vereador Gessé bota o requerimento, a semana passada estava seu Paulo lá, não sei, Ferrugem, se você viu um vídeo que seu Paulo fez na quadra do Rio Amba, né? Aí a gente vê que está perto de se começar a fazer alguma reforma ali para que coloque aquilo ali em funcionamento, porque veja quanto tempo aquilo ali está parado. E hoje nós temos, como nós falamos que temos o apoio da governadora, mas a prefeitura tem que ter o seu início, porque tem que dar o seu alavanco também, porque só esperar por Raquel Lira também não dá. Então, assim, eu vi que seu Paulo estava lá e tem alguma coisa boa para a gente, inclusive também aquela quadra ali do Eldorado também tem para a gente começar aí, e eu quero ver o trabalho funcionando, porque a gente sabe como Júnior Shoa mandou verba, emenda para se fazer a Avenida Rios, mas não começamos ainda. Que faz tempo que nós éramos para ter começado aquela rua, e até agora não começou. Cadê os projetos que não tem? Entendeu? Se tivesse os projetos, a gente já teria começado. Então, assim, a gente tem a união da gente daqui da Câmara, né, dos 11 vereadores, é muito, assim, de grande relevância, porque a união é quem faz a força. Então, aqui quero parabenizar a cada um vereador pelo seu trabalho. Nós é quem levamos as pancadas da rua, isso aí não resta dúvida, mas quero falar para a população que nós não estamos parados, não, estamos todos trabalhando em prol de toda a comunidade da Ilha de Itamaracá. Só que o trabalho de vereadores, eles não executam, eles fazem a cobrança, eles fiscalizam para ser executado pelo prefeito, mas até agora a gente estamos levando o cacete, né, Ferrugem, que é pau e choque, é feito, fala o amigo George de Baiá, é pau e choque. Então, assim, a gente quer, eu como representante, né, falo por mim e falo também pelos meus companheiros aqui, que tem um pouquinho de paciência, porque, assim, a gente pegou a cidade um pouco desastrosa, mas eu também tenho cobrado também a seu Paulo, Ferrugem, aquela rua ali da Rua Araras, que o pessoal também fica me cobrando. Seu Paulo, aí eu vi o projeto está feito da Barra Mansa, né?
Porque para fazer ferrugem a araras tem que começar de cima. Então, assim, eu acho que agora a gente tem tudo para a gente juntar os 11 vereadores e cobrar aquela rua ali da Rua Araras e a Barra Mansa, porque a população precisa também entrar dentro da sua própria casa, que a gente vê hoje que muita gente não consegue entrar na própria casa, porque a areia que desceu, o barro, está tudo em frente o portão, não consegue. Tem uma pessoa lá que me liga 24 horas pedindo socorro. E isso tudo eu passo para o prefeito. Não fico sem cobrar, não. É cobrança em cima de cobrança. Agora, infelizmente, tem os processos, né? Que é um processo de licitação aí, que essa licitação é quem acaba com todos nós. E a gente está aí. Estamos aqui com a firma de iluminação. Precisar, é só vir aqui na Câmara, sempre nós estamos aqui, tem a Secretaria de Infraestrutura, que é para cobrar também, a população tem que cobrar, e a gente está aqui para servir a todos, não medindo diferença entre quem é A, quem é B, a gente está aqui para fazer pela população. Então, deixo aqui meus agradecimentos a cada um vereador, a cada um morador da Ilha de Itamaracá, para que juntos somos mais fortes. E até a próxima, se assim Deus permitir. Dando sequência aqui, passar a palavra para o vereador Joelson. 5 minutos. Oi. Será que foi a pilha? Porque não é para tu falar. Eu vou passar para o vereador Marcelo já Ferro. Daqui a pouco eu volto para vocês resolver isso. Marcelo Andrade. Era tão bom que ele desiste. Boa tarde. Boa tarde a todos. Mais uma vez agradecendo a Deus por mais uma sessão ordinária, discutindo aqui as ações, necessidades, anseios da nossa população, trabalhando para que todos os requerimentos, todas as indicações, projetos de lei possam alcançar a nossa população. Senhor presidente, eu venho aqui já agradecer a infraestrutura, que a gente já começa a aparecer as melhorias aqui no nosso município. Algumas ruas já começam a ter a limpeza, na retirada de entulhos e os meio-fios pintados. Tem um requerimento meu que há mais de um ano, em maio de 2025, ele foi atendido no mês de agosto de 2026, mas antes tarde do que nunca, e a gente já apresenta as ruas, principalmente ali na rua Rouxinol, a rua Egimário Porfírio de Menezes, onde a gente fez uma solicitação pedindo que a infraestrutura fizesse a limpeza geral e a pintura do meio-fio, e a gente vê que é uma outra estrutura, até postei nas redes sociais, né, o antes e o depois dessas ruas, e a gente precisa continuar cuidando da nossa ilha dessa forma, mostrando trabalho, mostrando a limpeza, mostrando que a rua é uma via para se transitar. Venho também agradecer ainda na pasta da infraestrutura ao prefeito Paulo Galvão, que atendeu o requerimento deste vereador que vos fala sobre a equipe de calceteiros, e a gente já vê que essa equipe ela é insuficiente, porque a gente tem muitas ruas afetadas pelas grandes chuvas que afetaram o nosso município e que buraquinhos se transformaram em crateras, como no Pôr do Sol, como na rua a Serra, entre outras ruas de Jaguaribe, Baixa Verde, Biquinha, entre outros, e a gente precisa continuar cuidando. Então vamos continuar cobrando. Eu vou fiscalizar, inclusive, essa equipe dos calceteiros que ainda se encontra ali na rua, nas transversais do Ciranda da Ilha, para ver como é que está esse andamento, como é que está essas equipes, como é que está esse trabalho de melhoria desses buracos, desses calçamentos que foram afetados.
Então a gente precisa ampliar, a gente sabe que não vai se resolver de imediato, mas a gente precisa sanar e fazer com que a mobilidade aconteça. Eu venho aqui também falar que os desafios da infraestrutura da ilha de Itamaracá, ela não vai parar. Não vai ser essa equipe, não vai ser o verão que vai acabar com os desafios da infraestrutura. Mas a gente precisa planejar o novo ano para que o que aconteceu este ano não aconteça no próximo. Ou se acontecer, Ferrugem, ele não venha fortemente como vem acontecendo. Então, a gente, se não se prepara, a gente vai ser atingido e a casa vai desabar. E que essa casa que desabe não seja da nossa população. Que as casas que sejam invadidas pelas águas, pelas ruas, não seja do povo. Daqueles necessitados que vivem do Bolsa Família, que tem o seu ganha-pão de um benefício social, que com muita luta, com muita garra, consegue conquistar os seus bens. Então a gente precisa proteger e a proteção se vem com planejamento. A palavra-chave de ordem se chama planejar para que a gente tenha as ruas, que tenha os trabalhos, que tenha as políticas públicas alcançadas em todas as esferas da nossa população, sobretudo sobre aqueles que mais precisam. Quero aqui convidar para neste sábado, dia 22 de agosto, das 8 às 16 horas, todas as unidades de saúde estarão abertas para a campanha multivacinação. Então, da criança ao adulto, quem esteja com a caderneta de vacina, inclusive nós, vereadores e vereadoras desta casa, tem que ir às unidades de saúde para ver se alguma vacina esteja em aberto para que a gente possa atualizar a caderneta. Então aí eu convido a nossa população que vacina salvam vidas. A gente já mostrou aí que o sarampo ele foi reintroduzido no nosso Brasil, sobretudo aonde há um governo negacionista, no governo do estado de São Paulo, aonde tem vários casos de sarampo. Então, vem aqui enfatizar a responsabilidade social de pessoa com a saúde pública do Brasil e da nossa ilha. E vacinas salvam as nossas vidas e protegem a nossa população. Contudo, deixo aqui o meu abraço a todos que com muita paciência nos escutaram, estiveram aqui presente, público presente, e até a próxima, se assim Deus permitir. Muito obrigado. Agora sim, vereador Joelson. Diminuiu para 3 minutos. Oi. Boa tarde, né? Boa tarde, presidente, mesa diretora, companheiros vereadores, funcionários desta casa, público presente, público de casa. Eu venho aqui iniciar minhas palavras, né, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade de trabalho, de vida, de dia, né, e que Deus continue abençoando a todos nós, nos dando força, discernimento e sabedoria, né, irmã Divaldo? Ao qual nós oramos todos os dias por cada um de nós, porque somos lideranças políticas do nosso município e as políticas públicas nascem aqui, não é verdade? Então, a gente, para que seja colocada em prática as políticas públicas do nosso município, a gente precisa estar sempre em atividade, sempre atento e trazendo a necessidade, trazendo o povo para dentro desta casa, para se inteirar do que acontece aqui e a gente poder suprir um pouquinho da necessidade com a nossa legislatura, né? Vamos, assim, aprovando os requerimentos, projeto de leis, indicações, né, e levando ao Poder Executivo para que ele possa sancionar e, através do nosso trabalho, levar uma qualidade de vida melhor para os nossos municípios. Eu venho também começar, né, solicitando ao governo do estado, Compesa, né, que entre em entendimento lá as duas partes, né, que para a gente ver, presidente, aquela situação da 001,
que a Compesa vem destruindo a PE. São vários reparos de conserto de estouramento de tubulação na 001, que ficou tão bonita, né? Ficou tão boa, com acessibilidade ótima, maravilhosa para os visitantes, para os ilhéus, né? Para os turistas. E hoje vem sendo destruída pela Compesa. Nós temos um setor ali no Forte Orange que já está ficando inviável a passagem dos carros, que é ali após a Rainha da Cabidela, ao lado direito, que a Compesa destruiu o setor. Né? E a gente, para passar com nossos carros, a gente tem que reduzir a velocidade, né? Parar e desviar dos buracos já. Não tem nem um ano, né? de via reformada. Então, eu venho solicitar aqui ao governo do estado, né, e à secretaria responsável do município, não sei se é a de planejamento que cobra ou se é a de infraestrutura. Né, acredito eu que seja de planejamento. Para que tome ciência da 001, para que não venha se destruir rapidamente da forma que está indo. Né, eu também, de uma forma que quero agradecer à Secretaria de Infraestrutura, né, pelo empenho, né, de arrumar, hoje, como o Marcelo aí vem sempre discutindo, juntamente com o Edivaldo, com o Zero, com todos os vereadores desta casa, com Kita, Claudete, a solicitação, né, de melhorias nas ruas. Né, e o que a gente escutava é que não tinha material, não é verdade? A gente sempre, a negativa da gente na secretaria é que não tem material. Mas conseguiram material na Pincol. Eu corri atrás para ajudar também a Secretaria de Infraestrutura. Consegui, através de umas amizades que a gente tem, né, conseguir um material lá em Mangue Seco. Também a gente está trazendo. O secretário, junto com o prefeito, disponibilizou o transporte. E a gente está trazendo um material de lá para cá. E tivemos agora o início da demolição do presídio Barreto Campelo, né, que está sendo feito um belo trabalho lá pelo operador Márcio, com a PC que ali foi colocado, onde Márcio está separando as ferragens, coluna, vigamento, vaso sanitário. Ele separa com o braço da máquina lá, com a concha da máquina, e está pegando só aquelas metralhas aqui, tá, de parede, de tijolo, de cimento, de concreto, separando e fazendo um monturo para que a gente traga esse material para dentro da ilha de Itamaracá, né? Pilar, Forte Orange, Jaguaribe, as áreas que estão de necessidade, Bela Vista, para dar uma acessibilidade à população e uma qualidade melhor de vida a essa população, né? A gente vem observando e eu venho acompanhando, inclusive quase todos os dias eu estou lá no presídio, acompanhando o trabalho das saídas das metralhas. Eles estão fazendo ali a Estrada do Sossego, Manuel, colocando metralhas ali nas áreas de necessidade dos locais, né, que foram pontuadas ali como uns locais onde não estava passando, estava atolando o carro, e eles estão colocando umas metralhas. Então o trabalho está sendo feito, né? Eu venho parabenizar o secretário Edielson Bezerra Lins, né, juntamente com o prefeito Paulo Galvão e o vice Ailton Aguiar também, que vem se empenhando, né, em atender a nossa necessidade. E a nossa necessidade é a necessidade do povo. Né? Eu venho também agradecer ao início, né, da iluminação, que está atendendo aos nossos requerimentos, às nossas solicitações, né, na medida do possível. A gente sabe que é muitos locais, né, são muitos postes, né, a ser atendido ainda, muitos pedidos a serem atendidos. Mas, graças a Deus, na medida do possível, a empresa está atendendo. Né, parabenizar o nosso amigo e companheiro Wellington, que acompanha, né, o trabalho da iluminação. E também, mais uma vez, ao prefeito e ao vice, juntamente com o secretário Edielson Bezerra Lins, por estar atendendo a solicitação dos vereadores. Porque a gente foi tão, vamos dizer assim, escrachado, tão machucado. Falaram mal da gente, dizendo que a gente estava calado demais e as coisas não estavam acontecendo. Né? Mas como o irmão Edivaldo disse ali, tudo tem seu tempo, não é verdade? O que a gente não batia, não arengava, não discutia, não significava que a gente não vinha cobrando, Silvânia. Né?
não significava que a gente estava na inércia. A gente estava aqui sim solicitando, e quem acompanha as sessões via que a gente tem requerimento. E cada requerimento que o vereador faz, ele cobra, né? A gente não executa, mas a gente faz o requerimento, faz uma indicação, né? Faz o projeto de lei e a gente cobra a sanção, a gente cobra a execução de cada requerimento, seja ele iluminação, seja ele uma passada de máquina na rua, uma colocação de metralha, uma capinação, uma pintura de meio fio, a gente cobra. E para cobrar, Edivaldo, não tem necessidade da gente arengar, da gente brigar, né? A gente precisa realmente chegar num consenso de que a gente tem que ser atendido, porque ali não é um pedido de Ferrugem, do vereador Ferrugem. Ali é um pedido do povo, ao qual eu sempre digo aqui, a gente é o para-choque do povo ao prefeito e do prefeito ao povo. A gente é o elo. O povo vem a gente, o povo tem acesso a gente e a gente tem acesso à gestão, né? A gente chega até o prefeito, a gente chega até a pasta da secretaria, seja ela saúde, infraestrutura, educação, qualquer uma que seja, né? Há um tempo atrás que eu cobrei do secretário de turismo, né, Manuel, que ele criasse alguma coisa para movimentar o turismo de Itamaracá, né, para que desse uma resposta à necessidade do andamento do turismo da ilha de Itamaracá, porque estava parado. E a gente precisa muito que o turismo ande, a gente precisa que o turismo esteja em atividade, né? A gente precisa que Itamaracá esteja em atividade turística, porque aí o comércio anda, o comércio volta a contratar gente, né, Manuel? Você é comerciante, você sabe disso. Exatamente, Dida tem a oficina dele, sabe disso, né? Kita é pescador, vai vender os peixes dele, sabe disso. Silvana vende as casas dela, vende os terrenos dela, sabe disso. Então, é de extrema necessidade que o turismo esteja ativo na ilha de Itamaracá, para que todos nós começamos a parabenizar o secretário de turismo e dizer, agora sim, a gente está vendo o trabalho sendo feito. Da mesma forma como a gente vinha batendo de forma, né, educada, né, de forma respeitosa, na Secretaria de Infraestrutura, que nada vinha acontecendo, Edivaldo. A gente não via iluminação, a gente não via as ruas sendo feitas, e hoje estamos aqui prontamente de resposta àquilo que estamos recebendo do secretário, aplaudindo, devido ao atendimento que está acontecendo na Secretaria. Então a gente não está aqui para arengar, para brigar, para discutir, para defamar, para falar mal de ninguém. Nós estamos aqui para cobrar, né? E essa cobrança vai ser sempre constante quando existe uma falta, né? Porque se o povo pede para que o poste da frente da casa dele seja acesa, ele vai procurar Edivaldo, vai procurar Zero, vai procurar Silvana, vai procurar Marcelo, Kita, Claudete, Bio, Manuel, Ferrugem, Gessé, né, Joquinha. E a gente tem que fazer o quê? Procurar quem pode executar. Não é verdade? A gente lança através de requerimento, oficializando através de aprovação, e quando se aprova, não é que vá se tornar lei, mas é um reforço do pedido do povo para que chegue ao secretário, e o secretário respeite aquele requerimento que foi aprovado por unanimidade, porque não tem nenhum requerimento aqui nessa casa aprovado por 6 votos a 5, por 8 a 3, a 4, a 5, não tem. Aqui é por unanimidade, porque cada um de nós sabemos a dor de cada um. O que você pede, Dida, eu peço. O que você pede, Zero, eu peço. Então, assim sucessivamente. E a gente chega num consenso de melhoria para o povo, de uma condição de vida melhor, porque quando o povo cobra, tem razão, né? A gente, às vezes, tem as críticas, tem aquela crítica construtiva e tem a destrutiva. A destrutiva a gente nem olha, a gente nem escuta, entra no ouvido e sai no outro, a destrutiva. Mas a construtiva, a gente se agarra nela, traz e leva para tentar resolver. Então, eu deixo aqui meus agradecimentos, né, pelo que vem acontecendo na ilha de Itamaracá. E muitas das vezes, Zero, a gente teve 2 palanques em Itamaracá, não foi 3, não foi? Foi 3 palanques, foi o palanque de Geórgio, o de Paulo Galvão e o de Paulo.
né? A gente recebe até na rua dizendo assim, ferrugem zero, hoje está tudo no palanque, na gestão de Paulo Galvão, estão ganhando dinheiro lá com o Paulo Galvão. Minha gente, a gente foi eleito, não foi para isso não. Se a gente está aqui hoje discutindo, se a gente está aqui hoje fazendo o bem para vocês, se a gente hoje está levantando as prerrogativas de necessidade de vocês, vocês veem que a gente está indo, conversando com cada secretário, conversando com o prefeito para a melhoria do povo, e não tem melhoria unitária não tem melhoria hoje, não tem melhoria para Dida, não tem melhoria para Zero, para Duzinha, para Marcelo, para nenhum de nós unicamente não. A gente precisa apenas juntar força e dar continuidade àquilo, Cláudio, que está acontecendo de bom na nossa ilha, né? Eu vou repetir aqui mais uma vez. A gente tem que abraçar aquilo que nunca aconteceu na ilha, que foi uma unificação de valores que está sendo feito na nossa ilha, está acontecendo hoje, que é Itamaracá, que é Itapissuma, que é governo do estado. Eu vou repetir, Itamaracá e Itapissuma, cidades irmãs, juntamente com a nossa companheira, que hoje a gente pode dizer que é companheira, a governadora Raquel Lira, que abraçou a causa, e tudo que ela faz, e todo o pensamento dela, ela não se limita até a ponte Getúlio Vargas, como sempre aconteceu durante 16 anos. Não é verdade? A gente, quando passou pelos outros governos estaduais, a gente via o pensamento, o desejo de desenvolvimento do governo do estado chegar até Itapissuma. E a gente sempre dizia, por que não passa para Itamaracá? Que Itamaracá é a fortaleza turística do litoral norte, né? É a mãe turística do litoral norte. E o desenvolvimento do estado não chega até ao nosso município, à nossa ilha. Todo o crescimento, todo o desenvolvimento, inclusive as PEs, só chegavam até a ponte Getúlio Vargas e voltava. Hoje não. Hoje nós fomos inclusos, né, no mapeamento turístico, no desenvolvimento do estado, né? Hoje nós fomos inclusos e abraçados por uma governadora que tem responsabilidade por cada um dos municípios que habitam no estado do Pernambuco. E hoje Itamaracá faz parte de Pernambuco, Dida, porque há 16 anos atrás nós não fazíamos parte de Pernambuco. Parecíamos que apenas éramos um país pequenininho, ali, abandonado, que não tinha um estado, que não tinha um país que olhasse para o nosso município. E hoje, graças a Deus, estamos sendo aí abraçados e agraciados por uma governadora que a gente só tem a agradecer por tudo que ela fez, tem feito, e se Deus quiser, vai continuar fazendo pela nossa ilha, pelo nosso povo tão sofrido, Zero, né? Que é o desenvolvimento da nossa ilha através do poder público estadual e federal. Eu deixo aqui a todos um abraço. Até tive aqui fiz uma visita a Jaguaribe através desse requerimento de Marcelo aí. E Zero, a gente até eu falei, não citei, tomei a liberdade de citar o nome de vocês três, né, que fazem parte daquele do bairro. Né, a situação da Capitão Guerra, que é a Capitão Guerra, né, aquela de preguinho, né? A Capitão Guerra e a rua de Lia da Ciranda. Né, que não só é essa que Marcelo citou aí, que da saída dos ônibus, que está com essa problemática. Essa é uma delas, mas aquela Capitão Guerra, meu amigo, aí até em defesa de vocês, eu digo, os meninos já fizeram requerimento, já solicitaram, reforçaram, e também a gente vai fazer o mesmo, reforçando, porque a rua Capitão Guerra está intransitável, meu amigo. Então vamos nos juntar, como bem Zero disse aí sobre a iluminação da entrada da vila, e fazer a mesma coisa, Dida, para a gente se juntar, reforçar e fazer algo por aquela Capitão Guerra, Claudete, e a de Lia da Ciranda também, que está horrível. No mais, eu deixo aqui um abraço, que Deus abençoe a todos nós, e, se Deus quiser, até a próxima. Ô, glória. Silvana Celestino. Boa tarde a todos, mais uma vez.
Gostaria de saudar meus colegas vereadores, o público de casa e as pessoas que estão aqui pacientemente aguardando aqui cada fala e acompanhando o nosso trabalho, nosso dia a dia. Gostaria de agradecer a vocês por isso. Gostaria também de registrar a presença do chefe de comunicação da Prefeitura de Itamaracá, Matheus Fernando, que trouxe muita experiência para a Prefeitura, e a gente tem uma cara nova, a gente tem agora a comunicação de verdade sendo feita, sendo mostrado para a nossa população, tem transparência, e por esse motivo a gente agradece a você. Gente, é o seguinte... Quando é para cobrar, o vereador ele está ali cobrando, está firme, pedindo, mas a gente também precisa... A gente também precisa elogiar quando se faz necessário, não é isso? Então, gostaria de parabenizar a Secretaria de Infraestrutura, ao secretário Edielso, a toda a equipe que, nesse momento, está trabalhando fortemente em melhoria daquela rua Nova Itamaracá, que dá acesso ao Ciranda da Ilha. Eu falei com ele hoje, mais cedo, e o trabalho lá está sendo realizado. População que tanto pediu para a gente, não é, vereador Dida? A gente era cobrado constantemente, você por passar naquela rua todos os dias, e o trabalho está lá sendo realizado, sendo entregue, e ele falou que após a realização desse serviço, a equipe será encaminhada para o Pôr do Sol. Outra comunidade no qual precisa bastante, que tem cobrado, aquela comunidade lá tem cobrado bastante, principalmente ao vereador Ferrugem, mas a todos os vereadores aqui também, porque nós somos cobrados constantemente, diariamente, pelas pessoas. Como o Ferrugem fala, nós somos o para-choque, mas Marcelo costuma dizer que nós somos o carro inteiro, que a gente que leva essas pessoas e traz aqui para poder, com a nossa voz, representá-los. Então, a gente agradece aqui a colaboração e a parceria da Secretaria de Infraestrutura. Mas, como o meu amigo Marcelo falou, toda gestão ela precisa ser planejada. Para que a gente não tenha surpresas, a gente precisa planejar, fazer um planejamento estratégico para a gente... É difícil falar. Um pouco de silêncio aí, pessoal. Tem que ser ele, viu, Silvana? A gente perde o raciocínio, minha gente. Eu fico ali atenta a cada fala, quietinha. Então, a gente pede também que vocês fiquem atentos ao que a gente fala, nossas reivindicações, até porque eu venho parabenizar vocês também por cada requerimento, porque eu conheço o trabalho de cada um de vocês. Então, assim, eu peço que fiquem atentos às nossas falas, porque é importante o que o colega traz aqui. A gente precisa se atenar e ter essa cordialidade com o outro e essa empatia. Eu até perdi o raciocínio do que eu ia falar, mas é parabenizar isso. E hoje eu venho aqui falar... Eu ia falar especificamente da questão da Vila Velha, mas eu vi que todo mundo aqui já falou um pouquinho sobre essa questão. Ontem eu estive lá com o Marcelo e eu fiquei com medo. Imagina a pessoa que tem a necessidade de estar ali todos os dias. Eu falei com a neta de Dona Idalice, ela me disse, Duzinha, eu tenho medo de ficar esperando meu pai quando eu desço do ônibus, quando eu chego do curso, de 10, 11 horas da noite. E a gente precisa, não tem outra opção. Então, a gente pede aqui uma sensibilidade, um olhar dedicado àquelas pessoas de Vila Velha que estão sofrendo com a situação da escuridão lá. Se quem vai resolver é a CELP, se quem vai resolver é a Secretaria de Ressocialização, a gente quer uma resposta efetiva, porque eu tenho sido cobrado, vereador Zero, vereador Joca tem sido cobrado, inclusive Joca participou de uma reunião semana passada com o secretário de Infraestrutura e um representante da CELP, e o que eles falaram era que aquele transformador era de responsabilidade da Secretaria de Ressocialização. Então, eu gostaria de pedir também a você, Ferrugem, como você sugeriu aqui, que nós nos reuníssemos e a gente fosse atrás dessa resposta, porque a população tem cobrado e a gente precisa trazer efetividade para aquela comunidade que tanto precisa. No mais, é agradecer a Deus por essa oportunidade e desejar uma boa semana para todo mundo. Muito obrigada. Vereador Edivaldo. Mais uma vez, boa tarde a todos e a todas, ao público de casa. Senhor presidente, é interessante, vereadora, a gente ter esse cuidado, né? A gente ter esse cuidado. E é um compromisso nosso. Essa casa também se coloca à disposição de toda e qualquer melhoria para a nossa ilha. E desde já, como bem já disse aqui, numa fala anterior,
que estou aqui pronto para a gente sair atrás de qualquer coisa que seja, né, da nossa responsabilidade, não é isso? E vamos fazer o que a gente tem de fazer. Também aqui, senhor presidente, hoje é dia de parabenizar. Eu que também quero aqui parabenizar a secretária Rúbia Galvão, né? Uma pessoa que tem dado uma contribuição até o presente momento muito grande. Eu tenho visto isso, tem atendido muito bem as demandas. E em todos os momentos que saímos para procurar ela e a gente encontra. E na medida que a gente fala de acordo com a sua necessidade, também é atendida. Então, secretária, está de parabéns, viu? Continue sendo sempre essa pessoa, como sempre você foi, e que Deus abençoe. Também quero parabenizar esta casa, né? Quero parabenizar esta casa pelas atribuições de cada vereador que aqui está, né? Sempre buscando o melhor para o crescimento de Itamaracá. Dizer que a nossa obrigação, né? Que é um compromisso nosso, né, Marcelo? É fazer o bem. Então, estamos aqui justamente preparados para isso, não é? E também quero parabenizar a empresa de iluminação, que já também tem dado a sua assistência, está justamente atendendo aqui os vereadores, não é? E quando a gente recebe alguma denúncia, alguma problemática dentro dessa questão, procuramos elas e realmente somos atendidos. Hoje a gente pode dizer isso, que estamos sendo atendidos, que tempos atrás a gente estava aqui com uma preocupação muito grande com essa iluminação, não é? Falar um pouco também aqui da empresa de lixo. Eu vejo que ainda há uma urgência muito grande, viu? Ainda está faltando muito para poder se acertar. Muito embora a gente sabe que ainda o tempo é pouco para se adaptar, mas precisa ainda de uma aceleração no seu serviço, viu? Preciso também falar aqui na questão do presídio, este presídio Barreto Campelo, não é? Na destruição ali, onde está sendo favorável aqui, Silvana, para nossas ruas, que a gente viu que a dificuldade estava muito grande nessas buraqueiras, né, devido à questão das chuvas. Mas eu costumo dizer que é com as dificuldades que vem os benefícios. Então, foi diante de toda essa destruição, como vem acontecendo aí, que a gente está sendo atendido, como eu posso falar de mim, onde precisei para uma devida rua, e graças a Deus me atenderam muito bem. Quero parabenizar esse povo, todos os envolvidos ali da Secretaria de Infraestrutura. Também parabenizar aqui o secretário, que não posso também de parabenizar o secretário Edielson, né, com o seu empenho. A gente está vendo que ele realmente já está voltado à grande urgência e à necessidade de Itamaracá. E é de melhorar ainda muito mais. Serviço de capinação ainda continua uma negação. Preciso que também tenha essa urgência nesse serviço de capinação. Estamos chegando já o verão, não é? Os visitantes, os veranistas, e que assim quando chegar para suas residências, querem ver a frente da sua casa limpa, bonita e organizada. Não da forma que aí está. Faço essa fala aqui pedindo pressa para que se resolva esse serviço que ainda está faltando. E enquanto o serviço de apreensão de animais, Marcelo, como bem você citou aqui, eu vejo que ainda tem essa dificuldade. Está ainda muitos animais soltos. E isso vai causar um prejuízo muito grande para as vidas de alguém, para as famílias, entendeu? Para a saúde, principalmente. E a gente tem que tomar providência. Muito embora foi feito aqui, através do senhor, o requerimento, mas é de grande importância que seja atendido em breve, não é? A apreensão desses animais para que dê mais uma segurança quem mais precisa dessa via. E dizer, senhor presidente, que em todas essas situações, a gente vê que o prefeito tem se preocupado também com o desenvolvimento, com a infraestrutura da ilha de Itamaracá. Tá certo? Também não posso, nem quero me alongar muito por conta do horário, que já se estende. Agradecer aqui a presença de cada um que aqui está,
ao público de casa que também nos tem dado essa atenção, está aqui nos escutando, e sabe muito bem que essa casa está à disposição de cada um de vocês, para que a gente possa trazer a melhor qualidade de vida para todos que aqui precisam. E dizer que lá na passagem da Bíblia, isso vem no Salmo 91 e o verso 7, que a palavra do Senhor, Marcelo, diz assim, que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Muito obrigado e que Deus abençoe a cada um de vocês. Sem mais para os oradores, dou a sessão por encerrada, marcando a próxima para dia 27 de agosto.